Bom dia, irmãos, que a graça e a paz sejam com todos. Amém? Muita alegria, meus queridos, que nesta manhã nós vamos juntos estar estudando a lição de número 8, quando esta vai trazer para nós um tema bastante polêmico, algo que realmente é do nosso cotidiano, que vai falar sobre o que é política, a parte 1 desta lição. E nós sabemos que hoje é um tema que se discute muito por aí, política, religião. Mas a política ela tem sido algo ao longo dos anos que tem modificado muito a estrutura. Nós sabemos que política é algo que realmente está dentro do ser humano e precisa estar, é algo que realmente é inerente a tudo isso, a nossa vida, e que nós precisamos realmente entender de fato o que é política, conforme a palavra de Deus. Então é preciso realmente que nós tenhamos essa convivência com a política ela faz parte da vida do homem, é uma dádiva de Deus, certo? Só que o homem distorceu tudo isso e acabou corrompendo tudo isso com relação ao Estado. Então é preciso que nós entendamos um pouco melhor sobre esse contexto. É um contexto bastante complexo, né? A questão da política, mas é algo que realmente precisamos entender melhor, pautado na palavra de Deus. Então hoje nós vamos estar estudando essa lição de número 8, né, que vai falar exatamente sobre o que é política, tá certo? Nós vamos então estar orando neste momento, e logo após a oração nós vamos estar louvando ao Senhor com o hino 230, amém? Senhor Deus, Pai amado, Pai eterno, nós te agradecemos, ó Deus amado, por mais um dia que tu nos acrescenta, por esta manhã, ó Senhor, na tua presença, onde aqui estamos, ó Deus, para te agradecer primeiramente pela vida, ó Deus, por tudo que temos, tudo vem do Senhor, e te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de estar mais uma vez lendo a tua palavra, ó Deus, estudando, ó Deus, a mesma através dessas lições, que o Senhor abra os nossos corações, as nossas mentes, e façamos assim, ó Deus, e faça entendermos a verdadeiro sentido da política na vida humana. Ó Deus, toma conta das nossas vidas, Senhor, nos perdoando os nossos pecados, nos fortalecendo a fé, nos instruindo na tua palavra, todo o bom viver das nossas vidas. Toma conta de cada um de nós, da tua igreja, do teu povo, daqueles que estão acompanhando, ó Deus, daqueles que têm assistido o teu canal, têm assim participado, ó Deus, e têm assim, ó Deus, acima de tudo, aprendido e vivido, ó Deus, no dia a dia, tudo aquilo que o Senhor tem proposto a cada um de nós. Fale, ó meu Deus, aos nossos corações, nos ajuda, ó Deus, nesta manhã, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, que o Senhor nos abençoe. Nós vamos então ouvir o hino 230. Vamos entoar o hino 230, adoração.
Amém, que Deus abençoe. Nós vamos, irmãos, neste momento, abrir a palavra de Deus, exatamente conforme está na nossa lição, Mateus. Tá? Mateus vai trazer para nós um texto fantástico com relação ao que nós iremos estudar. Mateus capítulo 22, do versículo 16 ao 22. Nós convidamos a todos que estão conosco nesta manhã, nos assistindo, a abrir a palavra do Senhor, exatamente nesse texto, Mateus capítulo 22. Mateus 22, do versículo 16 ao 22. Amém? Leiamos, os irmãos acompanhem conosco esse texto. Diz a palavra do Senhor: E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhes: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta esfinge e inscrição? Responderam-lhe: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Amém? Que Deus abençoe a palavra aos nossos corações nesta manhã. Meus queridos, o que nós podemos entender aqui é que o Senhor Jesus Cristo está exatamente instruindo aqui os apóstolos com relação à questão do que é devido com relação à política, o que é devido com relação à política. Então, aqui há um contexto bastante importante para entendermos com relação à questão da política. Política é algo que está inserido na humanidade desde o começo dos tempos. A política sempre esteve presente e a política é quem rege hoje na questão humana, a questão social, certo? E que isso é importante demais, a questão econômica, e tudo isso é importante para as vidas humanas. Por isso é importante saber quem vamos escolher, quem é de fato a nossa liderança, quem é de fato os nossos líderes, os nossos representantes, tá? E a nossa revista, ela traz exatamente na sua introdução, quando ele vai tratar nesse panorama da política, o autor da revista ele começa dizendo que o governo ou o Estado, ele diz que não é uma instituição meramente projetada pela humanidade para a organização de suas interações sociais, mas é uma dádiva de Deus, certo? Uma dádiva benevolente de Deus a pecadores. A teologia reformada, ela reconhece 3 pontos aqui importantes. Primeiro, que o estabelecimento do Estado é posterior à queda. 2, que ele é uma estrutura dada por Deus aos homens. 3, e que qualquer governo tem esfera e limitações próprias. Em um mundo submerso em pecado, Deus aponta uma instituição que abriga o princípio divino da autoridade. Essa autoridade tem a fonte na própria pessoa de Deus e serve para a contentação do pecado, para a contenção do pecado, da violência e do arbítrio, para deixar aclarado o caminho dos justos e pacíficos, para a promoção do bem e repressão do mal. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, o poder organizado da espada é relacionado com ênfase à queda do homem. Está em Romanos capítulo 13, versículo de 1 a 5. Também 1 Pedro capítulo 2, versículo 13. A palavra política ela é classicamente definida como sendo a arte ou ciência. De 2 formas nós vamos entender isso. Primeiro, de governo. A segunda, relacionada com o direcionamento e o exercício de influência no governo. Ou 3, letra C, relacionada com o ganho de controle sobre o governo. A palavra grega, políticos, significa
coisas dos cidadãos ou da cidade e estado. Apesar dos conceitos englobados na palavra estarem presentes desde o início da história e evidência em trabalhos clássicos, como a República de Platão, 428-348 a.C., o seu uso presente remota o livro de Aristóteles, Ta Política, sobre o governo e governados. Então, nós observamos que a instituição política, ela é algo que está inerente pós-queda. Após a queda, então começou esse Estado, certo? Esse governo, em relação à política, à governamentação, à governabilidade, tudo isso, da questão do organismo social como um todo. Então, o homem ele passou agora, de forma sistemática, a organizar todas as coisas, né? Até porque haveria necessidade de tudo isso com relação ao controle social, controle humano, tá? E tudo isso tinha que ser organizado. Então, é algo que Deus dá de forma benevolente aos homens, para que eles pudessem, assim, se organizarem de forma bem ajeitada, para que tudo fosse andando corretamente. Mas nós sabemos que, devido ao pecado, o homem acabou distorcendo tudo, ele acabou fazendo um novo trajeto com relação à política, que chegou ao caos que nós vivemos hoje, principalmente em nosso país, né? Nós sabemos que a política hoje ela é totalmente distorcida do verdadeiro sentido da política, que é benéfica, que é para o bem social, né? Quando ele coloca aqui exatamente que são coisas do cidadão, a política é para o cidadão, é para o bem da sociedade. Então, o primeiro ponto da nossa revista vai trazer o povo de Deus e a política. Ele vai dizer que, inicialmente, Deus deixou o povo sem estrutura do Estado. Com a humanidade caída em pecado, a violência foi ficando desenfreada e isso resultou no julgamento divino com o dilúvio. Deus, no entanto, renovando o seu pacto com Noé, estabeleceu que as punições e manutenção da lei e ordem ficariam a cargo do próprio homem, conforme lá em Gênesis capítulo 9, versículo 6. Então, a gente observa aqui na introdução desse ponto, que inicialmente ele vai dizer que Deus deixou, né, o povo sem uma estrutura de Estado, e com isso o homem acabou distorcendo tudo, o pecado aumentando e as coisas ficando ruins, de tal forma que Deus veio aqui e tomou juízo de tudo isso, e veio com o dilúvio para destruir tudo. E vendo tudo isso, conforme o que havia dito lá no paraíso, ele vai fazer agora um pacto com Noé, e deixar que toda essa estrutura agora passe a ser por conta do homem. Tá? E aí o autor diz que após libertar Israel do Egito, o Senhor estabeleceu exatamente uma teocracia. A lei, em todos os seus detalhes, emanava de Deus. Mas os levitas eram os que julgavam as causas e exerciam o papel do governo. Na sequência, já na terra prometida, né, Israel clama por um rei, começando com Saul, né, começando exatamente com Saul. Temos toda a história dos reis, das divisões, das idolatrias e descaminhos, certo? E das várias realizações conseguidas por alguns que seguiram os princípios de Deus. O Antigo Testamento termina com o povo de Deus subjugado por impérios, certo? E semi-fragmentado no período chamado de intertestamentário. O Novo Testamento apresenta os judeus sob domínio dos romanos, e a igreja, exatamente a igreja, ele vai dizer que em situação aqui de perseguições, prisões e martírios. A interação política, no sentido de participação ou influência no governo, era praticamente nula. Apesar disso, é nesse meio que são registrados na Escritura, ainda no período de formação do cânon, instruções preciosas sobre o governo, o reconhecimento e limites do Estado, bem como as obrigações dos cidadãos cristãos para com o governo e os governantes. Então observe aí que com relação a tudo isso, com a caída, com a queda, o homem passou então a fazer tudo errado. A gente observa que Deus aqui, ele diz que inicialmente, quando Deus deixa o povo exatamente sem o Estado, mas Deus ele renova o pacto com Noé e diz: agora é com vocês, tá certo?
E aí ele vai dizer que após libertar esse povo de Israel, Deus aqui, o Senhor estabeleceu um governo teocrático, tá certo? Deus é que dava as ordens, os levitas é que organizava tudo isso, tá certo? Mas ele vai dizer que já na terra prometida aqui, tá, o povo começa agora a pedir um rei para governá-los, né? E aí, diante disso, nós sabemos que começa com Saul, e aí a gente vê como foi o reinado de Saul, um reinado bastante turbulento, bastante cheio de confusão, e muito depois Deus vai aí novamente interceder, né, e vamos começar o reinado de Davi. Então a gente observa aí que a política, ela sempre exerceu de forma veemente, né, a humanidade, e diante disso nós sabemos também que o homem vem sempre atravessando os limites, né, diante daquilo que Deus tinha proposto. Então o ponto 2 da lição vai falar sobre a questão dessa expansão, desse crescimento da política e a reforma. Então o autor vai dizer que na medida em que o cristianismo se expandia, crescia também a sua influência na sociedade. A voz de cristãos passou a ser ouvida, mas adiante, governantes e pessoas influentes foram convertidas e posições eclesiásticas começaram a se confundir com o poder temporal do Estado. Quando chegamos à época da reforma do século XVI, a igreja institucional estava marcada pela promiscuidade do poder e as questões eclesiásticas definidas e sobrepostas ou subordinadas às atividades políticas dos governantes. Então observe aí que houve realmente, quando isso foi expandindo, foi crescendo, foi aumentando tudo, certo? A voz dos cristãos, ele vai dizer que passou a ser ouvida, mais adiante ele vai dizer que exatamente que os governantes e as pessoas influenciadas foram, né, convertidas a posições eclesiásticas, e diante disso eles começaram a dominar, né, a sociedade, a humanidade. Então o poder passou a ficar na mão de poucos, tá certo? Onde o povo não tinha muito respaldo e viviam de certa forma na humilhação. Então ele vai dizer exatamente sobreposta a questão das subordinações, certo, das atividades políticas e dos governantes. Então a gente observa que ainda hoje, se olharmos bem, ainda praticamente continua do mesmo jeito, certo? A ênfase é a palavra de Deus como fonte básica de instrução e vai dizer e autoridade, e o rompimento com a tradição e o modus vivente, o modo como viviam, certo? Tanto do clero como dos governantes, levam os reformadores a uma visão bíblica do Estado e da política. Temos então o início da tradição reformada, em que na Escritura são buscados princípios de interrelacionamento social e ético que norteiam o povo de Deus e as suas atividades do dia a dia, inclusive na política e na sua relação com esta política, tá certo? Ele vai dizer ainda que nas Escrituras nós encontramos diversas diretrizes e lições, dentre as quais os ensinamentos de João Batista, de Jesus, do apóstolo Paulo está muito claro com relação a essa questão. Então, meus queridos, política é algo sério, política é algo que realmente tem sido deixado por Deus, mas que o homem distorceu, vem distorcendo, e cada vez que vai se distorcendo, vai ficando pior, né? Vai havendo mais, vamos dizer, mais sufoco, né? Mais subordinação, embora nós sabemos que hoje, nos dias atuais, mesmo com a política que temos, nós temos visto grupos se levantando, mostrando a cara, e para que mostre também assim as coisas erradas. Ainda bem, mas quando a gente olha para essa lição, a gente vai ver que a coisa é bem antiga. O ponto 3 da nossa revista vai falar João Batista e o governante. Ele vai dizer que em Lucas capítulo 3, versículo 19 a 20, lemos como o governante foi um dos alvos da pregação de João Batista. Ele terminou assassinado, certo? Pelo déspota. Então realmente a política ela é nojenta quando a gente observa a história de João Batista, que foi decapitado, certo? Justamente por um bem particular de alguém que queria a cabeça de João Batista, quando ele pede ali, Salomão pede a cabeça de João, aquele líder, aquele governo, e que já exatamente vai prender João e depois matá-lo.
gente observa que é o enfrentamento inevitável. Ponto A desse terceiro ponto. Ele vai dizer que Lucas, capítulo 3, 19 20, registra a prisão de João por Herodes, filho de Herodes o Grande, e irmão de Arquelau, certo? E Marco, capítulo 6, versículo 17 a 20, registra como motivo da denúncia do profeta o adultério do tetrarca. Não te é lícito ter a mulher do teu irmão? Está em Mateus capítulo 14, versículo 3 a 4. Menciona aí os dispositivos da lei quebrados por Herodes. Então, devido a isso, por João relatar isso, João acaba sendo preso. E aí a história, nós vimos que tem um texto aqui na nossa revista que ela vai dizer que registros dos detalhes da morte de João Batista, com relação ao historiador judeu, Joséfo escreveu, ele vai escrever que Herodes foi influenciado a matá-lo por medo que a grande influência que João possuía sobre o povo o colocasse o seu poder em perigo ou incitasse o surgimento de uma rebelião, certo? Assim ele foi enviado a Machaerus, exatamente como prisioneiro, colocado nessa situação pelo temperamento desconfiado de Herodes, e lá foi executado. Então a gente observa que havia aí uma política muito já nojenta, e de certa forma corrupta, e tudo isso é bem antigo. Ponto B, responsabilidade e tranquilidade. Vamos dizer que temos a responsabilidade de manter uma visão crítica dos governantes sem colocar panos quentes nos problemas morais e de justiça dos quais tomamos conhecimento. Respeito e obediência não significa apoio apaixonado ao ponto de abrirmos mão da nossa identidade como povo de Deus. Com frequência vemos entre os crentes uma postura cega de paixão política, a defesa ardente desses ou daquele político, fechando os olhos às suas deficiências administrativas e morais, e magnificando as do oponente. Outras vezes, a paixão política leva a discussões e divisões no seio da igreja e até das famílias. Obviamente que, como votantes, temos de fazer escolhas, mas elas não devem. Então, meus queridos, observe que o caso é sério, a política hoje ela tem essa questão da influência, tanto dentro da igreja como na família. Isso tem causado, às vezes, alguns conflitos dentro das igrejas, alguns pastores, presbíteros, diáconos, que se candidatam, tornam-se candidatos dentro da política, e isso às vezes acaba levando uma certa discussão dentro da igreja, e acaba aí tendo algumas divisões, certo? E isso é sério, por isso a gente tem que ter muito cuidado com relação a tudo isso dentro da igreja. Esse é um ponto que a gente precisa estar com os olhos fitos, não devemos encobrir nada. Ele está dizendo que a gente deve, a responsabilidade nossa, ter uma visão crítica, mas não jamais colocar pano quente em situações vergonhosas. O ponto 1 desse ponto 3 aqui vai dizer que cegar a nossa percepção ética de tal forma que abandonemos a ação genuína, não hipócrita ou de fachada, de proclamadores dos princípios e da justiça divina. Outro ponto, causar dissensões e facção entre irmãos, de modo a perdermos nossas prioridades e nos considerarmos superiores aos demais. Resumindo, devemos ter ciência de nossas responsabilidades como cidadãos e tranquilidade em nossas atividades na sociedade, que devem ser desempenhadas com um senso mais alto de justiça, honestidade e propriedade. Assim somos de fato sal da terra e luz do mundo, um bom testemunho para o Evangelho de Jesus, com um olho crítico para com os governantes, como fez João Batista. Lucas, exatamente, capítulo 3, versículo 10 a 14, vai falar a respeito do testemunho do sal da terra, da luz do mundo. Então, é importante a gente ter esse cuidado com relação à questão da política dentro da igreja. O ponto 4 da nossa lição fala sobre as intervenções e transgressão. A Bíblia apresenta algumas vezes o governo dos homens e as ações políticas entrelaçadas com a história da redenção.
Lucas capítulo 2, versículo de 1 a 5, registra que houve um decreto emitido por César Augusto para que todo mundo fosse recenseado. A peculiaridade desse decreto é que, independentemente de onde morasse, cada pessoa deveria retornar à sua cidade natal para ser contado. José saiu com Maria, grávida de Nazaré, para Belém. Então já havia um recenseamento, já havia uma estrutura política, certo? Naquele tempo. Vemos como as determinações governamentais cumpridas por José, como chefe da família, fizeram o casal viajar em torno de 100 quilômetros, vários dias por caminhos íngremes e tortuosos, sendo que no destino não havia a certeza nem a possibilidade de hospedagem adequada. Assim são os governos humanos, detêm poder de interferir na vida das pessoas e das famílias, certo? Mas esse mesmo governo romano foi responsável aqui ele vai dizer que esse governo foi responsável por um sistema de leis, tá? Que tornou as viagens possíveis. O império desfrutava do que ficou conhecido como a Pax Romana, um período sem invasões e guerra. As circunstâncias geradas pelo governo humano eram geridas pelo soberano governo divino, preparando as nações para a rápida disseminação da fé cristã. O deslocamento a Belém, uma imposição aparentemente irracional, representava o cumprimento de profecia das Escrituras. Está lá em Malaquias, capítulo 5, versículo 2, e lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Um exemplo de como governantes ultrapassam sua esfera de autoridade foi a morte dos inocentes, decretada por Herodes, o Grande, Mateus capítulo 2, versículo 16. Aquele que deveria ser o guardião da justiça provoca pânico e a dor. Então, meus queridos, política é coisa séria, né? A gente viu que nesse recenseamento, a caçar Jesus, ele vai fazer esse levantamento, esse recenseamento, e matar as crianças, né? E Jesus tinha acabado de nascer, por isso José retorna, foge dali, né, com o Salvador. Cumpriu-se de modo a profecia de Jeremias 31, versículo 15. Os limites do poder. O mais conhecido e comentado ensinamento de Jesus na esfera referente ao governo é visto na sua defesa do pagamento de impostos ao Estado, bem como nas inferências extraídas desse ensino, no que diz respeito às limitações do governo e à esfera a ele delegada por Deus. Em duas situações, Jesus fala sobre o pagamento de impostos. Primeiro, a primeira se refere ao imposto eclesiástico e não civil. 2. A segunda situação envolve o tributo civil em Mateus, capítulo 22, versículo 16 a 20. É lícito pagar tributo a César ou não, conforme o texto que nós lemos? O verso 21 é muito conhecido. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Foi a resposta de Jesus Cristo à pergunta capciosa que continha a origem de destino do tributo. César, o imperador romano. Marcos, capítulo 2, versículo 15, registra, ele vai registrar que a pergunta, além do polido lícito, continha a alternativa: devemos pagar ou não? Ou seja, se a resposta fosse positiva, vai dizer que eles jogariam os judeus contra Jesus. Se fosse negativa, eles entregariam Jesus aos romanos para incitar uma revolta fiscal. Os judeus não apreciavam nem um pouco os impostos cobrados exatamente pelos romanos. José registra isso, certo? Disse que a questão dos impostos foi a base da revolta do ano 66 depois de Cristo, certo? Que culminou com a destruição de Jerusalém no ano 70. Os acusadores de Jesus esperavam que ele se posicionasse contra o pagamento de impostos. Jesus sabia das interações malévolas e os chamou de hipócritas, mas pede uma moeda, aquele com a qual o tributo devia ser pago. O imperador Tibério reinava naquela ocasião. O denário tinha a sua imagem em um lado e o seu trono no outro.
A inscrição na moeda o identificava como sumo sacerdote e a cunhagem da moeda possuía não somente significado político, mas também religioso. Os imperadores viram-se a si próprios não somente como sumo sacerdote, mas como deuses, e como tal queriam ser adorados. Na igreja primitiva, muitos cristãos foram martirizados por se recusarem a adorá-los. A palavra utilizada por Jesus em sua resposta, dai, pode ser também traduzida pagar de volta ou devolver. Refere-se a um débito ou obrigação devida a alguém. Não há a sua posição de que havia escolha ou voluntariedade, era uma dívida, mas os fariseus utilizaram uma palavra do onai, que tem o sentido de um presente, uma dádiva. Jesus já dizendo, a origem do dinheiro é César, então dei a ele aquilo que procedeu dele. O ensino é que os impostos são devidos, mesmo que seja um governo idólatra, que blasfema, que é déspota, mesmo aquele governo que está prestes a executar o Filho de Deus. Não é uma dádiva, é um dever. Por isso, meus queridos, é séria a política e nós devemos ter cuidado com isso, certo? Porque toda autoridade é constituída por Deus, seja qual for o nosso governo, nós devemos, acima de tudo, respeitá-lo, mas acima de tudo orar por eles, certo? E a política é isso, não adianta nós querermos também cobrir, né, as coisas erradas dos políticos. Nós devemos nos manifestar com cautela, com sabedoria, saber que a política ela está realmente introduzida nas nossas vidas, tá? E a gente tem que entender com relação a esse tópico, esses limites, o limite do poder, tudo tem limite, tá? Tudo tem um limite, e a gente precisa ter cuidado exatamente com esses limites, tá? Dentro da política. Para concluir a nossa lição desta manhã, vai dizer que o ensino de Jesus estabelece as prerrogativas divinas e os limites do governo, e a Deus o que é de Deus. César pedia mais do que podia, ele queria o tributo e tinha o poder temporal, mas ele requeria adoração, e essa é exatamente prestada somente a Deus. O fato dele cunhar a moeda não o tornava Deus, certo? Nem merecedor das prerrogativas divinas. Jesus está ensinando que nós devemos pagar ao governo aquilo que ele legalmente pode exigir de nós, certo? Na esfera econômica e social, mas não estamos obrigados a dar ao governo o que ele não tem o direito de exigir, as questões espirituais, éticas e religiosas. Nem mesmo o voto da maioria pode tornar uma coisa errada em certa. O governo, certo? Precisa a gente entender que o governo de Deus é soberano sobre todos. Aí a gente precisa entender isso. Vai continuar, meus queridos, essa lição no próximo domingo. Nós teremos essa lição novamente, tá certo? E a gente vai estar concluindo com a parte 2, exatamente para a gente entender melhor com relação a isso, tá certo? Quando a gente vai entender que o governo ele não pode, de forma nenhuma, e igualmente legislar a aceitação em nossos lares, escolas, comunidade, daquilo que a lei de Deus específica vai dizer como erro e injustiça, certo? Jesus afirma, portanto, a separação das esferas governo, Estado e Igreja. A origem final e superior da autoridade foi enfatizada por Jesus em sua conversa com Pilatos. Então, nós entendamos aí que a política é algo que está presente nas nossas vidas, mas nós temos que ter cautela e sabedoria para viver com a política. Tá? Que Deus abençoe a cada um de nós e que possamos ser fortalecidos pelo Senhor hoje e sempre. Amém? Nós vamos louvar o nosso Deus com o hino 243, certo? Do nosso inário. Vamos entoar o hino de número 243, Noite de Paz.
Nós queremos agradecer aos irmãos pela presença de todos. Quero avisar aos queridos que no próximo domingo agora não haverá o culto gravado. Não gravaremos o culto. Numa oportunidade breve nós estaremos editando e colocando no canal. Então nós agradecemos a compreensão de todos que está nos acompanhando. Então nós teremos aí 2 domingos que os cultos serão gravados, mas não serão ao vivo. Então esse domingo agora não será o culto gravado ao vivo. Então a gente pede que todos participem, estejam conosco lá na igreja, participando, louvando ao nosso Deus. Amém? E cada um possa sim compreender esse momento. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor e finalizando assim a nossa escola bíblica dominical desta manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, meu Deus, mais uma vez pela nossa vida, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na tua presença, ó Deus, estudando e aprendendo cada vez mais daquilo que o Senhor tem proposto a cada um de nós. Fica conosco, ó Senhor, no decorrer desse dia, nos abençoando, nos instruindo, ó Deus, nos protegendo, nos dando força e sabedoria para logo mais à noite estarmos de volta à tua casa, te bendizendo, ó Deus, te adorando em espírito e em verdade. Que o Senhor fale assim aos nossos corações. Ó Deus, seja conosco, com toda a tua igreja, com o teu povo, com aqueles que têm nos acompanhado, nos assistido, ó Deus, que o Senhor possa assim abençoá-los. Ó Deus, curando aqueles que estão enfermos, ó Deus, fortalecendo a fé, ó Pai, e que cada dia mais possam estar na tua presença também. É em nome de Jesus que nós te agradecemos hoje e eternamente. Amém.